Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos retornando para mais uma lição, estudando no segundo curso teológico, Congregação de Santa Paulo, setor 4, nosso pastor setorial, pastor João Pinheiro. E hoje nós vamos estudar, continuando sobre Cristologia, a terceira lição. Então, meus amados irmãos, o início dessa terceira lição, nós vamos comentar sobre a vinda de Jesus Cristo e a plenitude dos tempos. Capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, nos relata ali que Deus enviou Jesus Cristo à Terra quando chegou a plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, significando que chegou a hora de Jesus Cristo vir à Terra. A plenitude dos tempos, os preparos de Deus para a chegada de Jesus concretiza-se neste período de tempo e Jesus chega então à Terra para realizar a obra salvadora preparada por Deus antes da fundação do mundo. Nós vamos estudar 5 aspectos desse momento, dessa plenitude dos tempos. Então o primeiro vai falar da derrocada das religiões pagãs, o segundo aspecto vai falar da criação de um povo, Israel, o terceiro vai falar da preparação desse povo, o quarto aspecto vai falar da existência de uma lei civil em todo o Império Romano e o quinto aspecto a existência de uma língua conhecida em todo o Império Romano. Vamos para o primeiro aspecto, então, a derrocada das religiões pagãs. Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9 ao 14, nós podemos verificar, sem muito esforço, qual era a qualidade da vida espiritual dos gentios. Era zero. Eles estavam voltados completamente para as coisas erradas, as coisas voltadas para ídolos, desde a passagem do dilúvio, depois a situação da Torre de Babel. Nós vemos ali que o ser humano declinou a sua vida espiritual de tal forma que Deus então veio preparando de outra maneira a humanidade para a chegada de Jesus Cristo. Então essa derrocada espiritual, essa queda espiritual que houve naquele período causou então a entrega de Canaã ao povo israelita. Deus não ficou sem testemunho, Deus veio preparando Abraão, e Abraão chegou, o povo descendentes de Abraão chegaram e dominaram aquela região por ser uma região muito do maligno, muito do mal. Então houve a criação, segundo aspecto, a criação de um povo, Israel. Esse povo foi criado por Deus a partir de Abraão, né? Já desde a promessa de Deus feita lá em Gênesis 3,15, já Deus ali veio preparando pessoas, preparou ali Noé, por exemplo, depois preparou Abraão, de Abraão Isaac, Isaac Jacó, e de Jacó foi se expandindo essa preparação, a criação de um povo, e esse povo chegou para dominar e para que também através dele Deus enviasse Jesus para a terra. Então nós vemos os filhos de Jacó, as 12 tribos, não aparece o nome de José e de Levi nessas 12 tribos aí que tomaram conta das terras de Canaã. José, por ter sido o filho da amada de Jacó, e é considerado por muitos o primogênito, na verdade, porque Jacó, o desejo de Jacó era casar com Raquel, todavia ele foi enganado, casou com Lia. Então o primogênito de Lia era Rubens. Só que Rubens cometeu um pecado, ele acabou deitando-se com uma concubina de Jacó e isso foi uma coisa muito grave. Ele perdeu o direito da primogenitura. Na sequência teria direito à primogenitura Simeão e o próprio Levi. Simeão e Levi cometeram aquele ato desairado na questão lá quando Diná foi violentada pelo um príncipe daquela região onde eles estavam morando, e Simeão e Levi, Jacó perdoou, né? Até permitiu o casamento de Diná com o príncipe de Siquém, mas Simeão e Levi não aceitaram essa situação, foram lá e acabaram matando todos os homens daquela região, daquela cidade, né? E isso causou com eles a perda também. Simeão, que teria direito na sequência à primogenitura, Levi também perderam, e acabou ficando com Judá essa primogenitura, a bênção da primogenitura ficou com Judá, e de Judá veio Jesus Cristo. Então está aí um dos motivos dessa grande bênção para a tribo de Judá, o nascimento de Jesus dessa tribo. E José, ele recebeu a bênção da primogenitura porque ele não teve o seu nome
entre as tribos de Israel, mas 2 dos seus filhos tiveram lá, Efraim e Manassés. Levi, então, não teve o nome colocado nas tribos, mas Levi assumiu uma posição ministerial religiosa. Da descendência de Levi seriam aqueles sacerdotes que viriam a ter o contato com Deus, intercedendo pelo povo. Levi recebeu essa bênção de Deus depois que eles assumiram, essa tribo assumiu com Moisés aquela posição ali diante dos rebeldes, diante dos que voltaram atrás ali quando Moisés estava trazendo as tábuas da lei, e Levi então agiu junto com Moisés para destruir aqueles rebeldes. Então, irmão, o povo israelita, ele é o povo do qual faz parte Jesus Cristo, e eles têm então essa bênção da parte de Deus, de Jesus Cristo ter vindo dos judeus. O terceiro aspecto é a preparação do povo de Israel. Deus usou a preparação através da lei. Depois do povo criado, Deus entregou uma lei para eles, específica para o povo de Israel, diferente de todas as leis das nações que cercavam Israel ali. Eles eram o único que tinham o atendimento ao Deus vivo, verdadeiro, e receberam essa instrução direta de Deus. Através dos profetas, Deus usou profetas, muitas profecias sendo relacionadas ao povo de Israel e a Jesus Cristo, e através do cativeiro babilônico, que nós já vamos estudar também. Então essa preparação de Israel, Deus entregou a lei, Deus entregou os 10 mandamentos, e pelos 10 mandamentos eles vieram tendo conhecimento da vinda de Jesus e de como proceder na presença do Senhor. Embora não pudessem cumprir com toda a lei, todavia Jesus Cristo estava mostrando para eles, Deus estava mostrando para eles que haveria um que viria na terra e cumpriria com a lei. A preparação do povo através dos profetas, nós vemos aí profecias de Gênesis até Malaquias, muitas profecias, mais de 300 referentes diretamente a Jesus Cristo, e indiretamente muito mais profecias falando a respeito de Jesus, e também pudemos ver o seu cumprimento. Já estudamos uma parte desse assunto, o cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo, seu nascimento, que ele foi para o Egito, que ele nasceria em Belém, enfim, várias e inúmeras profecias cumpridas em Jesus. E o cativeiro babilônico, o que houve com o cativeiro babilônico? O povo israelita, por muito tempo, ele foi dado à idolatria. Então tivemos até um rei, né, Jeorão, está lá em 2 Crônicas 21, do 5 ao 20. Esse rei, a Bíblia fala que ele foi muito idólatra, e quando ele morreu, é o único rei que a Bíblia fala que morreu e não deixou saudades. Olha que interessante isso, né? Então, veja, Deus não aceitava em nenhum momento que o povo de Israel fosse inclinado para a idolatria. E Deus então trouxe um castigo duro para eles, porque eles acreditavam que estavam lá com o templo dentro de Jerusalém, tinham a Arca da Aliança dentro de Jerusalém, então eles achavam que o inimigo jamais entraria em Jerusalém. E aí eles podiam viver de qualquer jeito, podiam cometer pecados, porque eles iam ao templo, faziam sacrifício, pediam perdão, e eram assim restaurado a posição de serem o povo de Deus. Mas Deus mostrou para eles que não era assim que funcionava o negócio. Tá? Então essa mudança de hábito do povo judeu, eles indo para a Babilônia, veja bem, eles eram essencialmente agrícolas, eles dependiam do campo, eles trabalhavam no campo e cuidavam dos animais ali, das ovelhas, do gado. O povo agia dessa forma, o povo vivia disso. Agora não, depois que eles voltaram da Babilônia, eles se tornaram mercantis, né? Eles se tornaram comerciais, eles eram negociantes. Essa mudança capacitou eles a viver em qualquer país do mundo, né? Eles mudaram os seus hábitos de vida. E veja bem, o judeu ele é abençoado por Deus. Eles têm um poderio capitalista, onde eles vão, eles prosperam, onde eles colocam a mão, a coisa funciona, porque eles têm a bênção de Deus, né? Eles se adaptam a qualquer situação, eles vivem em qualquer lugar do mundo, mesmo perseguidos, mesmo injustiçados, mesmo com contrariedades da sociedade para com os judeus, o antissemitismo funcionando, todavia eles são abençoados por Deus. A economia dos Estados Unidos tem como base o povo judeu. Tem muitos judeus lá que mantêm os Estados Unidos com essa economia, a primeira economia do mundo.
Outro ponto, os 4 aspectos, é a existência de uma lei civil em todo o Império Romano. Então, quando Roma dominou toda aquela região, a costa do Mediterrâneo, dominou tudo, enfim, sociedade da época, a civilização da época, Roma dominou. E esse domínio de Roma trouxe a chamada paz romana. E ao trazer a chamada paz romana, eles aboliram a guerra, né? Eles não permitiam rebeliões, eles não permitiam revoltas do povo, porque eles sufocavam essas revoltas e trouxeram realmente paz. E davam liberdade para o povo fazer o que eles queriam ali na região onde eles estavam. Só que os judeus não aceitaram isso, né? Não queriam ficar debaixo do jugo romano. Eles trouxeram muitos problemas para Roma, mas eles tinham essa liberdade. Então a paz romana favoreceu a igreja primitiva, por exemplo. Se houvesse uma perseguição num determinado lugar, o povo tinha liberdade para sair daquele lugar e ir para outro lugar. E assim aconteceu com a igreja. A igreja foi perseguida em Jerusalém e saiu para os arredores. Começou a ser perseguida nesses arredores, foi saindo, foi se expandindo, foi indo para outros lugares do Império Romano. E isso fez com que a palavra de Deus fosse disseminada nesses lugares e chegasse aos rincões mais longe do Império Romano. Então a paz romana favoreceu também esse período, essa plenitude dos tempos da chegada de Jesus e do início do cristianismo. E também o quinto aspecto, a existência de uma língua conhecida em todo o Império Romano, era a língua grega. Veja bem, os romanos dominaram os gregos, dominaram na guerra, dominaram no campo da batalha, mas eles perderam na questão cultural, porque a Grécia ela influenciou tanto o mundo e influencia até hoje nessa questão cultural. Os gregos, a língua grega, ela trouxe essa união de povos dos mais diferentes lugares. Então, o grego ele era a língua disseminada naquela região ali. Tinha 3 línguas, né, que eram faladas ali: a língua latina, a língua grega e a língua hebraica. Então, mas a língua grega ela teve um domínio tão grande que, veja bem, até o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega, o grego koiné. Então, essa influência marcou a mentalidade dos povos e a língua grega foi muito benéfica para a chegada de Cristo e para o avanço do cristianismo e para o registro de toda essa questão da chegada de Jesus ao mundo. Tá, meus irmãos? Então, nós estudamos aqui sobre a plenitude dos tempos. Jesus chegou no tempo certo, exato, marcado por Deus, com um povo dominando o mundo, os romanos, mas que eles foram usados por Deus também para que Cristo pudesse cumprir a sua missão. Meu querido irmão, Deus abençoe você, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida e você tenha um dia agraciado por Deus, uma semana super abençoada nas mãos do Senhor. Continue estudando, continue firme no propósito de aprender um pouco mais da palavra de Deus e o nome de Jesus seja glorificado. A paz do Senhor esteja no seu coração, querido e abençoado irmão e irmã.